Aí, prontíssima para começar a nossa live. Vamos esperar a galera chegar. Aí, oi, oi, povo já começando a chegar. Milene já está por aqui. Ó, deixa eu contar para vocês. Deixa eu já chamar a Mi, peraí. Aqui o ambiente. Por quê? Por quê? Porque a vida é assim, né, gente? Tô no hospital. Cadê a Mi? Ei, Aí! amiga, eu Oi, oi, vendo oi! você, eu vendo você aí nesse hospital, falei, nossa, o pessoal vai ficar preocupado. Já conta logo. Já vi que tem um monte de pergunta aí. Essa maluca faz live pra vocês até internada. Ah, mano, não tem jeito. Cara, tô no hospital, não tenho o que fazer. Essa TV é chata do caralho. O que eu vou fazer? Vou fazer live, lógico que ia cancelar. Um conteúdo mega legal, um papo mega legal. Mas, ó, povo que tá estranhando porque eu tô no hospital, tive que ser internada ontem, de ontem para hoje para fazer uma pequena cirurgia. Mas foi bem simples, bem simples. Eu tô ótima, foi tudo um sucesso. Foi de manhã, então eu já tô ótima de verdade. Já jantei, comidinha de hospital, ó, uma delícia, né? Só você. Eu falei pra ela, vamos desmarcar, não sei o quê. Não, me tô aqui sozinha no hospital, vai até me fazer bem. Falei, então vamos, né? Pois é, meu marido trabalha de noite, então não dá para ele ficar aqui comigo. E durante o dia, deixar os dois meninos com a minha mãe é muito pesado também, né? Eu falei, então vai para casa, fica com eles, que aqui eu tô bem assessorada, tá tudo certo. E bora então fazer, né? Eu vim correndo do Sambódromo do AMB, tô lá na Fórmula Na E, Fórmula com um E. projeto super bacana. Tô até com a camisa ainda, ó, não tirei nada, não deu tempo de nada. Sentei aqui e falei, bora. Ah, eu tava acompanhando. Nossa, a Fórmula E é incrível, né? Mas esse a gente deixa para outra, para outra ocasião. Mas o negócio é muito legal. É... Bom, vamos que vamos, né? Já tem um monte de gente entrando. Boa noite, pessoas. Obrigada por estarem por aqui. Tô de folga. A Fabiana falando que eu tô de folga. É, Bom, como nós estamos aqui compartilhando a live nos perfis, então tem gente. A Milene dispensa qualquer apresentação, né? Mas eu vou pedir para ela se Não, apresentar do mas mesmo muita gente jeito. não é. Não, vamos lá. Bom, Então, boa por favor, se noite. apresente. Boa noite. Primeiramente, muito legal estar aqui com vocês, conversando aí com os seguidores da ATA. Também muito legal que os meus seguidores estão aí, porque é um conteúdo que você me pediu para a gente falar, que eu poucas vezes tenho falado com os meus seguidores também. Então, acho que vai ser uma noite bem bacana, de bastante aprendizado para quem tiver afim aí de entender um pouco mais das dicas que a gente tem para dar na hora de você escolher um carro, né? Acho que a gente podia deixar até aí o título da live, né? Eu não sei fazer isso, porque eu não sou Tá, tão moderninha assim. tá aqui Tá já, aí? ó. E com Você você, pensa não. o quê? Você é um luxo aí do Instagram. Eu tenho que E contar que fui eu que ensinei a mim a colocar o lembrete. Olha, total, achei se demais achando. aquilo. Até falei, acabei de aprender, né? E aí, então, assim, é muito legal da gente poder compartilhar. É um conteúdo que eu vi que teria um alcance absurdo, é um servição, assim, para as pessoas, né? Então, eu falei, poxa, que bacana. Quando você me convidou, Mi, vamos espalhar isso mais? Falei, vamos espalhar isso mais. Bora, porque é o que a gente sabe fazer, estuda para isso, né? Aprende aí. Eu tenho 15 anos de indústria automotiva, sou jornalista e acabei me especializando nessa área. Desses 15 anos, 12 deles são dedicados ao programa Auto Esporte da TV Globo, aquele que passa aos domingos de manhã. E eu estou lá na coordenação de conteúdo, pensando nas pautas, trazendo tudo para que seja um programa bacana aí para vocês. E com essa vivência toda, né, a gente não sabe tudo isso, mas a gente aprende demais nessa caminhada.
E eu fui aprendendo com os melhores, né? Tenho muita sorte de estar rodeada só de fontes muito legais, muito incríveis. E eu queria dividir isso com vocês. Ah lá, me ajuda a comprar meu Maré. Não vão começar com essas histórias. Eu não vou citar carros aqui, eu não vou citar marcas. Eu vou fazer vocês pensarem. Nem começa com essas porcarias aí, hein? Não, só que o Maré dizem que é um carro injustiçado, Thaís. Você é dessa turma que diz Eu que ele é sou. injustiçado? Era Eu um sou. carro à frente do seu tempo e que a gente não tinha aqui, né? Tipo, instrução, né? Conteúdo técnico, equipamentos para mexer no maré, por isso ele virou essa bomba. Então, né? Então, mas dizem que tem um porquê. Ó, Bom, vamos. eu já Pode fiz falar. até, já fiz até um vídeo no canal dizendo que a bomba não era o Maré, eram os donos dos marés. Deu uma polêmica. Mas Nossa, bora lá. você gosta, né, amiga, de um barulho. Só de vez em quando e só quando é justificado. Muito bom, muito bom. Bom, para Vamos lá. quem é Bom, da turma da Mia aí que está entrando, eu sou a Thaís Roland, sou mecânica de automóveis. Hoje eu faço vídeos para o YouTube, principalmente, para instruir as pessoas a cuidarem direitinho dos carros. Então, se vocês quiserem seguir lá no YouTube, é o canal Coisa de Meninos Nada. E fiquem à vontade também para me seguir por aqui, tirar dúvidas e tudo mais, que a gente está sempre aqui para ajudar, para somar. E aí, foi na semana passada? Não, faz mais tempo, né? foi 2 semanas Duas atrás, semanas né, amiga? atrás, né? A gente teve num evento, elas e seus carros, e a Mi deu uma palestra incrível, com um conteúdo muito rico, e uma parte da palestra me chamou muito a atenção, e foi por isso que eu convidei ela para conversar com a gente hoje, que foi sobre como escolher o carro ideal para você, né? Ela começa com um item de muito impacto, eu vou deixar para ela, claro, não vou dar spoiler, mas que é, assim, importantíssimo e é o que mais deixa as pessoas se levarem, né? E aí, é isso que eu quero que ela traga para a gente hoje. Orientação sobre como a gente faz para tomar uma decisão sábia para escolher um carro. Mi, manda bala! Antes disso, vou mandar um beijo aí para os meus amigos Eurico, Jeff, tá aí comentando que eu sou É zica. Vamos zica. nessa então. Vamos lá, vamos dividir essa zica então com vocês. Bom, é muito bacana assim poder ter essa oportunidade, tá? Eu acho que a gente achou aí uma coisa que a gente devia falar mais sobre isso, né, nos nossos canais e dentro das nossas possibilidades. Porque o carro realmente é algo muito custoso para nós brasileiros. Está assim fora de todos os, né, de tudo que a gente pode hoje, né? Imagina as pessoas antes, quando compravam um carro de 100, 130 mil, elas já estavam num segundo degrau, um terceiro degrau, e hoje você paga isso pelos carros de entrada. Então, realmente, a gente vive uma fase ainda mais difícil no país. Tem uma série de fatores. As montadoras sabem disso, elas sabem que elas estão praticando um preço que é mais alto. Na conta deles, isso precisa ser feito, senão a conta deles também não fecha, esse é o discurso. Mas é importante saber que até elas estão se preocupando com isso, porque elas sabem que te oferecer um HB20, um Onix por 100, 130 pau, é algo que não vai rolar, né? Que o seu dinheiro a gente tem a mesma coisa de dinheiro com carros custando o dobro, né, do que custavam. Então, é muito importante para nós brasileiros que vivemos essa situação, que temos aí, né, uma renda que ficou parada e um crescimento, uma inflação muito alta, que a gente faça escolhas melhores, né? Então, você já é custoso e você pode perder ainda mais por fazer escolhas erradas. Então, a primeira dica que eu comecei naquela apresentação era para as pessoas tomarem muito, mas muito cuidado com os olhos, né? Infelizmente, nós brasileiros começamos a ficar assim, tipo, até encantados por alguns itens do carro que às vezes não querem dizer nada.
A plástica é muito bonita, mas por dentro, né? Quando eu digo dentro, eu estou dizendo sobre estrutura veicular, que é algo que ninguém leva em conta na hora de comprar um carro. Então ele é incrível, ele te atrai pelos olhos, ele tem aquele cluster, o black piano, o teto solar, mas se você bater, você morre com aquele carro. Então, assim, são coisas que a gente começou a comprar de um aspecto, tanto que eu tenho exemplos aqui que eu conheço, não vou citar nomes, mas é importante que vocês entendam que tem carros incríveis, maravilhosos em termos de segurança, de desempenho, mas quando você entra, ele precisou pecar um pouco para estar dentro daquela faixa de preço. Um pouco no acabamento, um pouco uma matéria que a gente acabou de fazer no Autosport, a volta do freio a tambor, o pessoal torce o nariz por causa do freio a tambor no eixo traseiro. Gente, o freio a tambor é eficiente, a engenharia jamais colocaria aquilo lá se não fosse eficiente. Então, para uma determinada categoria de carros, ele vai muito bem. Então, a gente não precisa ficar preocupado. E o freio a tambor, inclusive, é o freio usado nos carros elétricos. Por quê? Porque os carros elétricos têm uma pegada sustentável. O freio a tambor vai emitir 70% menos de partículas da pastilha de freio no ambiente. Olha que curioso. Então, seria incoerente um carro elétrico ter prioritariamente no eixo traseiro, um freio a disco, porque vai contra o argumento do meio ambiente. Então, vai ser cada vez mais comum a gente ter carros com freio a tambor. E aí você vai lá, e eu tenho até meus colegas jornalistas que vão lá e falam, pô, freio a tambor. A gente foi comprando e vendendo isso como algo negativo, quando na verdade é algo também mais sustentável. Obviamente, eu não estou dizendo que é um freio menos custoso. Realmente, o freio a tambor custa menos do que um freio a disco dentro de um projeto. Tá aí, não me deixa mentir. Mas ele não é menos eficiente, seu carro não é menos por isso. Se ele economizar em tudo, aí você pode ficar revoltado. Mas se ele tem um freio a tambor, por que será? Será que estruturalmente é um carro bom? Né? Qual é o tipo de aço que ele usa? Ele faz os testes de crash? Como vai o seu carro num teste de crash test? Ele tem um motor mais eficiente ou está com um motor mega defasado que estão tentando dar um tapa até um dia que não funcione mais, né? Então, tome muito cuidado com os olhos. E é muito difícil isso para o brasileiro, né? Porque como o nosso dinheiro vale muito, você fala, eu sempre que me perguntam assim, esse ou esse? Aí eu sempre falo mais racional, porque carro é paixão, né? Tudo que eu estou discursando aqui, no final eu vou dizer para vocês têm que amar a escolha que vocês fizeram. Sim. Se ela não foi incrível, se o coração não bateu, se não deu aquela... Esquece, então. Joga um pouco de racionalidade só e coloca emoção. O carro é emoção. Eu só estou tentando trazer aqui alertas, né, para que a gente faça melhor, um uso melhor desse investimento. Então, olha lá, o próprio Cezinho entrou aqui e falou, a própria indústria fazia propaganda, né? Freio de disco nas 4 rodas. Sim, porque a equipe de marketing começou a trabalhar isso como uma coisa, uau, isso é demais. E aí jogou freio a tambor, exatamente, Cezinha. Jogou num buraco, né? O sistema. E o César tá aí, é piloto de testes, o piloto de testes oficial do programa, nosso piloto lá há anos, e sabe muito bem o que está falando, porque testou todo e qualquer carro que vocês andaram, tiveram ou vão ter, ele já testou. Então, é um cara que tem muito gabarito para falar isso que eu estou dizendo para vocês. Então, cuidado, tem umas coisas de marketing, sim. Tem fabricantes fazendo economias porcas, sim. Mas cuidado, porque vão te atrair por um olhar e o recheio pode não ser tão bom assim. Então, esse é o primeiro cuidado para a gente tomar. O segundo é sobre o tamanho. As pessoas estão muito preocupadas em tamanho, né? Então, eu tô melhor de vida e você vai crescendo o carro também. Eu tenho amigas, assim, tive relatos novos, assim, de amigas que eu até ajudei a escolher o carro, veja só. Mas eu ajudei a escolher do ponto de vista vou com esse e eu vou com aquele, né? Eu não tinha dimensão de como é a garagem delas, de como elas vão fazer o uso desse carro no dia a dia. E foi muito interessante porque tenho amigas que tão bem cresceram, falaram assim, agora chegou a minha hora, né? Venci. E aí vão comprar carros enormes para andarem sozinhas e vão colocar em vagas que não foram projetadas para aquilo. Eu tenho uma amiga aí que está
com um carro que agora ela abre a tampa do porta-malas e não consegue pegar as coisas pela tampa, porque não teve espaço para a tampa e a porta da Da garagem dela. garagem. Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para quê? Eu preciso disso tudo, porque eu vou ter um seguro maior, eu vou ter um IPVA maior. Como brasileiros, a gente tem que ser mais racional. E se a gente fosse um pouco mais racional, talvez a gente tivesse conseguido segurar um pouco essa alta inteira na nossa indústria, né? Porque o brasileiro comprou mesmo estando endividado, mesmo estando com incertezas da pandemia, a gente teve filas de espera, todo mundo viu agora o boom dos usados. Então, assim, a gente continua comprando, porque a gente gosta de carro, né? Tá tudo certo. Só que a gente pode dar uma regulada nesse mercado, a gente tem um pouco desse poder de fazer isso. Gostei desse monte de apito, tá tudo bem? Senão nem vou continuar. Estão só medindo minha pressão, aquelas coisas padrão. Mas você A tá enfermeira, brava? a enfermeira fica louca aqui, né? Que não, eu não Exatamente. O que você obedeço, olha está lá. aprontando? Ela deve estar imaginando o que você está aprontando aí, né, amiga? Só você. Espera só um pouquinho. Oi? Vai tomar antibiótico, Sim. Flagyl, Tá. doxilina, tem um hospital, tramadol e Indramil. Fechado. Uau, Só que isso que ela tá combo! tomando. Que combo! Ó, vou começar a falar lombriga aqui na live e tá tudo bem. Vocês já A Thaís entenderam está por na quê, né? revisão. Ó, falando nisso, tá vendo? Você foi comprar a Thaís aí pelo que viu? Olha aí como ela tá. 15 remédios ao mesmo tempo. Ai, amiga, só você. Muito bom. Delícia. Eu tava tentando subornar a anestesista para me dar um pouquinho para tomar aqui no quarto depois para ter sonhos psicodélicos, mas não rolou, ela não topou. Não, isso aqui vai entrar para a história. Você fazer dessa live, muito bom, né? Vai. Vamos Mi, continuar. vamos Pode falar. continuar. Bom, só comentando a questão do freio a tambor, é isso mesmo, né? O freio a tambor, ele não tem nada que desabone ele, principalmente numa determinada categoria de carros que não desenvolve muita velocidade, e tá tudo bem, né? Mas a gente tem esse conceito ruim que foi imposto até como o César falou, né? Pela própria indústria, fazendo propaganda negativa dele, promovendo o freio a disco, mas na realidade ele é totalmente eficiente. E a gente tem que levar em conta também que a tecnologia também evoluiu, né, para esse componente. Então, o freio a disco que tem no teu carro hoje não é o mesmo do Fusca 70 lá que tinha na tua garagem, né? Eu acabei conceito de é o gravar, mesmo. foi muito legal. Tem um carro nacional que desenvolveu, só no Brasil tem isso. Olha como a gente ainda está com os freios bem desenvolvidos. Ele tem um freio a tambor no eixo traseiro e conseguiu ter um freio de estacionamento por botão, que é algo que não existia ainda. Se você Olha tinha aí. freio a tambor, você tinha alavanca para o freio de mão, Porque né? tinha Para o que ser freio com de estacionamento. cabo e tal, Exatamente. E agora já desenvolveram aqui no Brasil uma tecnologia em que você tem o freio a tambor no eixo traseiro e você tem o botão lá com toda a tranquilidade para você soltar seu freio de mão, que é o freio de estacionamento eletrônico. Então, veja, isso nasceu no Brasil e está sendo exportado para o mundo todo, mas isso ninguém fala, né? Isso não vende, isso não. Então, a gente aqui é um grande laboratório e a gente, inclusive, exporta muito da nossa engenharia para fora em vários aspectos, e o freio a tambor é um desses cases aí. Então, é muito legal a gente realmente falar disso, né, tá? Eu acho fundamental. Muito bom ter o seu respaldo do Cezinha que entrou aí para realmente carimbar essa história, né? Mas manda bala, continua aí. Outra coisa que eu sugiro também é vocês fazerem planos. Um carro é muito interessante que a gente fique com esse carro, aí o ideal, né? Que a gente fique com o carro pelo menos 2 anos quando a gente adquire. Isso eu estou falando de carros novos, né? Porque a grande desvalorização do carro são nos 2 primeiros anos. A partir do 3º, 4º ano, ele já normaliza essa desvalorização em relação aos carros mais seminovos. Então, é muito importante que vocês pensem a longo prazo. Por exemplo, eu, Milene, tenho 3 filhos, 2 cachorros e estou querendo engravidar de novo. Não dá para cogitar não ter um carro talvez maior, Sim. né?
Então eu vou me endividar, vou entrar num financiamento, vou pegar e vou daqui menos de 2 anos a minha vida vai virar, vai girar. Vou comprar um carro com um parceiro de um relacionamento que não está tão bem. Compramos um carro grande para nós dois usarmos. Não, entendeu? Porque tudo isso a gente vai perdendo dinheiro. Então a gente tem que ir conversando, entendendo em que etapa da vida a gente está e como a gente vai estar daqui 2 anos. Que nem comprar um imóvel, que é um bem durável. Tratar o carro como um bem durável, tá? Você pode ficar fazendo negócios, que nem foi uma alta agora dos usados, né? Então teve gente que ganhou dinheiro, mas aquilo é exceção, aquilo não é regra. A regra do nosso mercado é essa, uma maior desvalorização nos 2 primeiros anos. E também pensar com os olhos dos ocupantes. Acho muito legal a gente acessar o banco de trás, ver o espaço que tem para aquelas pessoas que estão ali para as pernas dela. Então você ajusta o banco para você, vai no banco de trás, senta, mas tem que ajustar para você. Porque na concessionária às vezes tem uma malandragem de deixar lá um nível mais para frente, para dar mais espaço, principalmente em carros menores, né? Vai ver o porta-malas, ver como ele abre, vai colocar as coisas dentro, vai pensar nos porta-objetos. Agora a gente precisa beber água, água, água. Você tá aí por quê? Que não bebeu água? Por isso? Porque diz que tem que beber 3 litros de água, 4 litros de Ai, água. E gente, enfiar onde toda essa água? não Eu tenho é? que ir para o carro, eu tenho que ir para o trânsito. Então, assim, o que é importante para você no dia a dia, né? Tenho tomada lá atrás, tenho filhos adolescentes, vivem no celular. Eu tenho 2 saídas, eu tenho uma. Que é tipo, dá uns paus nisso que são absurdos, né? Você tem filho, você sabe, talvez aqui muita gente não tenha, mas tem uma saída USB, tem 3 filhos lá atrás. Eu quero ver você todo dia controlar esse BO. Não dá, Impossível. amiga, não dá. Impossível. 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 Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Vai chegar, eles têm um sistema de ar-condicionado para chegar para eles lá atrás. Tem umas histórias curiosas, por exemplo, tem sedãs aqui médios no Brasil, me incomoda muito. A maioria dos sedãs médios no Brasil não tem uma saída de ar para a turma lá de trás. E sabe por que isso? Porque no país deles de origem, eles não são sedãs médios, eles são sedãs pequenos, eles são os carros mais baratos daqueles mercados. E eles vêm importados e vêm com essas soluções. Então você gasta aqui 200 pau num carro desse, 230 mil, e não tem uma saída de ar lá para a turminha de trás, meu, que pode ser seus filhos, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, quem você carrega, né? Enfim. Nossa, Então, observação incrível, porque o meu filho mais novo sua que nem um pano de cuscuz. E o nosso carro não tem essa saída de ar atrás também. E, meu, faz muita falta para ele, assim. A muita, gente, a porque gente tem que deixar mesmo. o carro muito gelado para ele ter conforto lá atrás. Sim, amiga. E aí você tem que criar todo um esquema. Eu, por exemplo, aprendi que a forma mais rápida de você gelar, por incrível que pareça, é você tacar para o para-brisa, né? E no último, porque aí o ar sobe assim e tenta chegar mais rápido num todo, assim, como se ele fizesse um capuz, assim. Mas é isso, a gente tem que começar a criar macetes. Você gastou num carro que não pensou na sua família, né, amiga? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para o futuro e para quem vai usar também aquele carro junto com a gente. Acho super bacana esse olhar, principalmente de porta-objeto, quanta gente pena depois, não sabe onde colocar as coisas, tal. Então acho bem bacana. Eu tô baixando porque eu fiz uma colinha, coisa pra caramba, ó. Tô baixando os olhinhos para ler aqui, né? Quem Outra coisa nunca? que agora, exato. A outra coisa que tá pegando muito para a galera é a questão do consumo de combustível, né? Os combustíveis também não param de crescer. Todo mundo queria poder ter um carro diesel, lembra? Porque tinha um custo-benefício maravilhoso. E hoje a gente está com esse problemaço aí de aumento do custo de combustível, o diesel muito, mas muito caro. A gasolina subindo, o etanol também. E aí você fica na mão de quem para você não O gastar carro mesmo? híbrido ainda longe da nossa Muito realidade, longe da nossa né? realidade, porque os mais baratos aí estão ainda na faixa dos 200 mil. Não dá para dizer para o cara falar, mas tem elétrico que custa menos. Mas você não tem como ter para sua vida inteira um carro 100% elétrico. Tem que ser seu segundo, terceiro carro. Então, assim, um híbrido ainda também está fora. Então, é exatamente isso, amiga. Eu acho que a gente precisa começar a pensar muito nisso na hora de comprar um carro, porque isso pesa muito no orçamento familiar. Eu tenho certeza que
muitas pessoas aí passaram dificuldades. Eu passei essa dificuldade também na pandemia, em que colocar o combustível no carro era um custo tipo, ou não tenho para isso, foi pondo de pouquinho, foi, né? Então a gente tem que realmente levar em consideração. Para isso, o carro tem uma etiqueta, tem um programa de etiquetagem do Inmetro, que já está há mais de 10 anos no Brasil. Vai uma etiqueta no seu carro igual da geladeira. E lá ele classifica notas A, B e C. Tá? Hoje os carros nota A, em sua grande maioria, são os carros híbridos, porque eles ingressaram dentro dessa medição. Então hoje é difícil você ter um carro só a combustão nota A, mas uma nota B é a nota A dos carros a combustão. Então a gente vai pensando assim e vai entendendo como é que você tem um carro mais eficiente. E a gente tem carros hoje aspirados, eu digo para vocês porque eu testo todos os carros, já testei quase 800 carros na minha vida e continuo testando tudo que lança aí. E tem motor aspirado, não tem nem turbo para poder ajudar na eficiência, que hoje faz 17 km por litro, 15 km por litro no etanol. Então vejam, os motores, graças a Deus, boa parte deles tem evoluído muito e a gente tem hoje mais opções, mesmo nos carros mais compactos, né? Opções que a gente consegue ter uma economizada aí maior. Então, isso é outro item que eu com certeza colocaria, porque a gente não pode ficar nessa gangorra, tipo, vem governo, entra governo, preço sobe, preço desce. É demais para o nosso bolso ficar na mão dos outros, né? Então, o que a gente puder fazer para economizar, eu acho bem interessante também. Dessa Outra questão coisa. dessa questão do combustível, vale lembrar que o combustível aditivado é uma opção muito legal para o carro. Você usar combustível comum, você vai carbonizando o sistema do seu... Isso falando bem grosso modo, tá? Para ficar simples de entender, mas você vai carbonizando o sistema e a queima de combustível vai ficando cada vez piorzinha. Então, usar combustível aditivado, onde um dos aditivos, né, promove limpeza no sistema, é bacana. Você mantém o rendimento do carro. E na ponta, botando na ponta do lápis, ainda mais assim, que alguns postos a diferença é maior, né, do combustível comum para o aditivado, mas em alguns a diferença é muito pequena. Então, vale a pena garimpar aí um bom posto e com bom combustível para fidelizar, né? Fidelizar posto é essencial e cogitar aí o uso do combustível aditivado. Acho legal, Tatá, explicar para as pessoas que mesmo que elas não consigam fazer todas as trocas, né, todos, que pelo menos, sei lá, cada 3 tanques consiga colocar um de aditivado, né, isso já é uma diferença, né? Já vai dar uma diferença, vai diluir, né, o combustível e, consequentemente, diluir a eficiência, né, dos aditivos, mas já vai dar alguma diferença, né? Boa, boa, tá. E outra coisa que é legal da gente falar também é a questão da segurança, né? Por que que os carros obrigatoriamente tiveram ABS, 2 airbags, agora tem 4, agora tem 6, agora tem 7? Eu dei um exemplo lá, eu fiquei super impactada uma vez que eu fui... Eu não sei se vocês sabem, por que que os testes de crash test são feitos a 54 km por hora? Não é uma velocidade normal, é uma velocidade baixa, né? Você pensando em acidentes, assim, nas nossas rodovias. Será que alguém aqui sabe por que que é feito a 64 km por hora no máximo? Acho que ninguém. Acho que não. Sabe por quê? Porque a chance de você sobreviver acima disso é muito pequena. Olha que loucura. Por mais tecnológico que esteja o seu carro, a chance de você sobreviver a um acidente a mais de 64 km por hora, nessa panca que eles simulam ali, né? Porque vem um carro contra uma barreira e aí ele vem, pau, dá na barreira, a barreira parada, né? Fixa. Que é uma batida horrível, porque se você bate em 2 carros em movimento, os 2 estão em movimento, é uma panca menor, né? Mas é por isso. Que loucura, né? Que Loucura, loucura. né? Depois as pessoas reclamam, né? O povo cada vez diminuindo mais a velocidade na cidade. Primeiro que tem uma questão da engenharia de tráfego mesmo, né? Você diminui a velocidade máxima
para aumentar a velocidade média. Isso é comprovadíssimo já, né? Se você diminui a velocidade máxima, o trânsito flui melhor e aí os engarrafamentos diminuem um pouco, né? Porque assim, com a quantidade de veículos é difícil, né? Sim. Mas e fora essa questão da segurança, que realmente batidinha no trânsito é uma coisa, né? Que no máximo vai te estragar lá um para-choquezinho e tal, mas começa a aumentar as velocidades, começa a impactar nessa questão de frenagem, não é à toa que o airbag, gente, o do ABS. pé, o O ABS, ABS. obrigada, ó o tramal fazendo efeito. Não é à toa que o ABS agora também é obrigatório, né? Então, todas essas tecnologias que vêm para preservar a nossa vida tem que virar obrigatório mesmo em algum momento, né? Exatamente. Então, esse 64, alguém perguntou se era 54 ou 64, é 64 quilômetros por hora. Então, é só para vocês terem uma ideia que, por que o Latin Handicap faz isso? Porque acima dessa velocidade, tudo vai ser tão destruído que não dá para você mencionar se aquele carro é mais seguro ou não, porque aí já são outros fatores que transcendem a questão física, entendeu? Tipo, por mais resistente que o carro, tem uma limitação e daquilo mais do que aquilo para proteger, porque a ideia é que bata e as 4 pessoas saiam, 4, 5, com vida dali, né? Essa que é a intenção desses testes. Então, para você ver que loucura. Então, quantas pessoas não batem, não dirigem em alta velocidade? Cara, é surreal, assim, depois que eu já sou... Eu sou super controlada, assim, eu dirijo na estrada, já tomei multa na Bandeirantes por ser 120, tá? 130, quem nunca? Porque você, assim, né, você tá indo, vai por embalo, mas assim, toda vez que eu reparo que eu tô um pouco acima da velocidade, eu volto. Porque eu falo, cara, qualquer 10 quilômetros por hora, 1 quilômetro por hora, 5 quilômetros por hora, depois que você tá nessa faixa, pode ser crucial. E a gente não dirige por nós, né? Dirige pelo outro. Então, qualquer pessoa ali faz alguma manobra e você não tem tempo para reagir, está numa velocidade muito alta e qualquer movimento no carro, quanto maior sua velocidade, mais brusca ele vai responder para você. Então, tem uma série de fatores que vão fazendo a gente entender. E uma coisa muito bacana, poucas pessoas sabem também, que a gente tem, por exemplo, 4 airbags. Então, tem um que vai estourar no volante, que as pessoas já estão mais habituadas. Tem um ali, mais ou menos na altura, em cima do porta-luvas para o passageiro. Os outros 2 ficam... Ai, desculpa meus cachorros. Os outros 2 ficam nas laterais dos assentos aqui. Então, eles vão inflar, né? Que são airbags laterais. Vocês vão ver uma etiqueta escrito airbag. Então, você tem um impacto aqui e uma proteção aqui. E presta atenção na minha cabeça, ela tá aqui. O impacto lateral, aquele que pega o carro de lado, é o mais perigoso de todos. Por quê? Se você bater de frente, tem toda aquela área do motor, de tudo para dissipar, até chegar em você que está ali atrás do volante. Se batem na sua traseira, você tem toda aquela área de porta-malas, de tudo para dissipar essa energia também, até chegar no que a gente chama de célula de sobrevivência, que é exatamente a cabine onde estão os ocupantes. Quando você toma uma panca de lado, o carro está aqui. Você só tem uma porta, e por mais reforços que ela tenha, porque ela é toda pensada para tentar segurar, você está na rua, seu braço está aqui no apoio de braço, que está praticamente na rua. Então, essa panca lateral é a mais perigosa de todas. E aí tem um airbag chamado airbag de cortina, que vai abrir aqui, ó, na altura da sua cabeça. E é esse caramba de airbag de cortina que vai te salvar de um impacto lateral. A única chance de você sobreviver, e isso eu escutei do maior especialista de crash tests do Brasil, a única chance de você sobreviver a um impacto lateral, dependendo da batida na sua cabeça, de uma colisão forte mesmo, é se você tiver airbag de cortina para proteger a sua cabeça. Porque senão, amiga, já era. Então, o pessoal fala assim, tem 6 airbags, e ninguém... Cara, 6 airbags é importante. Eu tô indo ver um carro de 4 airbags e um de 6 airbags. E o mesmo preço, as pessoas tinham que falar, não, esse tem 6 airbags. Mas ninguém vai fazer isso. É Vai o mais falar assim, feio. mas Mas esse é o feio. multimídia
daquele é melhor. Ah, gostei desse acabamento black piano. Ai, essa manopla de câmbio com cromado, sabe assim? Então, isso que eu digo para vocês, que a gente compra o que às vezes não vai salvar a gente, né? Ai, meus cachorros Exatamente. começaram a se pegar aqui. Vocês estão ouvindo o barulho? Tô... Peraí. Vida real, né? Eu vou tacar neles aqui para eles pararem. Eu no hospital, Então, você com os cachorros, tá tudo certo. exato, exato. E- Então, eu acho que é muito bacana a gente conversar, exato, sobre isso, porque a gente precisa começar a trazer esse tipo de consciência. Para vocês terem noção, lá fora na Europa, por exemplo, um carro que vai mal no late, as montadoras aqui no Brasil foi um inferno no começo, porque as montadoras não queriam que os carros fossem colocados no Latin NCAP, porque Claro. por homologação aqui no Brasil, elas têm que fazer só um teste, só uma colisão frontal a 50 quilômetros por hora só. Aí todo mundo faz, sabe, para passar na prova? Sabe o estudante que faz para tirar, como que é? Só para a primeira, tipo, 6, né? A média é 6, o cara estuda para tirar 6, sabe? É. Então, todo mundo fazendo o mínimo. E aí veio esse órgão que já existe na Europa há anos e fala assim, peraí, a vida de um brasileiro, de um cara que mora na América Latina, e por isso chama Latin NCAP, não vale mais do que a vida de um cara que mora na Europa. E eles estão cobertos de razão. Claro. A nossa vida vale menos do que a dos caras. Por que vocês estão tão atrasados com relação a isso? E começaram de forma independente, lá na Europa chama Euro NCAP, e aqui começaram de forma independente a fazer esses crash tests. As montadoras se arrepiavam, foi um pau, diziam, esses critérios não existem, são muito difíceis de serem alcançados. Isso que a gente está há 12 anos atrasados, presta atenção, 12 anos atrasados para a Europa. Espera aí que eu vou pegar esses cachorros. Vocês sabem, quando eu fiz o Senai, isso é muito sério, quando eu fiz Senai, no Senai tinha, na parte de funilaria, tinha acho que eram dois golfes completamente pelados, só tinha a carcaça, né? A quantidade de reforços da carroceria que foram eliminadas do Golf europeu para ele começar a ser produzido no Brasil era absurda. É assustador. Você olha aquilo e fala, é falta de respeito com a vida das pessoas Exato, daqui, né? exato. Ó, ó, É falta de respeito. E aí vem esse órgão uma e muitas pausazinha só, ah. Mi, que estão perguntando para você o que é esse tal de Black Piano. Ah, desculpa. É aquele acabamento preto brilhante. Perdão, gente. É porque é um terminho do marketing muito nojento, né? Olha só como eu tô falando igual esses caras, perdoa. É o acabamento aquele preto brilhante, sabe? Que agora tem no painel, tem nas portas, coisa chique. Desculpa falar Isso. assim, é isso. E risca pra caramba. Risca É horrores. bonito, mas risca demais. Então, mas é muito legal, amiga, a gente tocar nesses assuntos, sabe? Porque são coisas que as pessoas não vão ainda não levam muito em consideração no Brasil. E eu estava explicando que lá na Europa, os caras vendem carro, só vende o carro se for 5 estrelas. Tipo, é critério número 1 de compra pra galera, né? Então, assim, mas é porque eles já estão lá há muito tempo, batalhando nessa mentalidade, divulgando esse tipo de conteúdo, e ali já se ganhou essa importância. Ainda no Brasil é um processo que engatinha, mas acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, sabe por quê? Porque a montadora vai ter que levantar essa régua. Tipo, se ela for mal, tem um caso muito bacana e fala, ah não, Milene, mas aí os carros vão custar muito. Não, o Onix chegou a zerar em estrelas no Latinic. E aí, na nova E vai para o geração do Onix, mercado, gente. Isso é muito exato. importante porque aqui é isso, sabe? A gente tem que olhar a avaliação, porque carros que tiram nota 0 entram no mercado mesmo assim. Porque o Latinic é um órgão independente, ele não regula os carros que são vendidos aqui. Para ser vendido aqui homologado, tem que fazer esse do governo aí, 50 por hora, que eu falei que é para passar de ano, sabe? Faz lá a média
e passa de ano. Mas essa instituição não. Ela vai testar a sua segurança, a segurança dos seus filhos lá atrás, vai testar a segurança contra um pedestre. Se atropelar um pedestre, esse pedestre tem chance de viver porque está naquele carro. Então é uma loucura. Tem um impacto lateral, que é perigosíssimo, que o do Brasil não exige nada disso que eu estou falando para vocês. Então é muito interessante que a gente realmente veja um teste mais completo. E detalhe, mesmo tendo a régua lá em cima, nossa régua está 12 anos abaixo da régua que eles estão praticando, ou seja, de quais são os critérios que já estão sendo exigidos na Europa, onde isso é levado muito a sério. Então, Você eu estava acho que a gente... falando do Onix também, eu te Onix. E cortei. o Onix, quando veio a nova geração, virou um carro 5 estrelas. Porque ele quis, gente. Ele quis transformar. E o Onix é um projeto nacional. Então, eles quiseram, eles sabem fazer isso. Eles sabem criar um carro com uma estrutura, aços melhores, uma estrutura melhor. É super possível, é um Onix também. E não vão dizer que é o Onix que está custando 100 pau, porque todos estão custando 100 pau. Não é isso que fez o Onix custar mais barato. Ele abriu mão, talvez, de algumas coisas que eram plásticas, que eram, né, tipo, para uma coisa realmente importante, que era estrutural. Então, é um equilíbrio de investimento, porque a pessoa vai falar, é muito fácil fazer um Volvo, um Jaguar Land Rover, né, 5 estrelas, mas não, esses carros conseguem e precisam batalhar por isso, então a gente precisa prestar bastante atenção. Ficamos bem no assunto segurança, mas foi bom, né? Ah, não é? Porque é super importante isso aí. Só um adendo aí, quando a Mi fala de abrir mão de plástico, não é plástico literal, né? É plástico que a gente Da fala coisa visual, exato, Isso. do vazio, Talvez do que te encanta. talvez você perca um acessório, um porta-treco, mas ganha segurança, né? Exato, exato. A vida é feita de escolha, né? Não tem almoço de graça, não dá para ter tudo, mas a gente tem que fazer escolhas. E aí tem um negócio muito bacana que eu tenho que falar também, porque a relação com o carro não é tão racional assim, né? A gente está aqui pondo só racionalidade. Mas eu, que conheço muito de carro, compro alguns também que são um pouco irracionais. Por quê? Porque eu não dá para dar check em todos esses quesitos, porque a gente também tem que gostar muito daquele carro. Ele custou muito para a gente, né? A gente vai, sei lá, tá endividado por não sei quanto tempo, pagando às vezes. Então, tem que ter muito amor por aquilo. Então, super também concordo que a gente tem que gostar daquele carro. Então, minha sugestão sempre foi, faça uma lista, né? Vá atrás desses critérios que a gente começou a conversar aqui. Depois, com essa lista pronta, vão para a internet. A internet sabe muito mais, infelizmente, hoje do que os concessionários. Quando você chega na loja e os concessionários falam, pô, eles já sabem aqui mais do que a gente. Porque o que não falta hoje, antigamente, para você ter uma avaliação de um carro, um teste de um carro, você tinha que ir comprar uma revista Quatro Rodas, comprar uma revista Autosport, comprar um jornal do carro, onde eu já trabalhei, e ler o que eles estavam dizendo. Era algo muito específico. Para a gente, então, tá lá correndo, principalmente a mulherada que não se liga tanto em carro, a boa parte delas, né? Porque não foram criadas para se importarem com isso também. Então, elas têm um carro, elas compram um carro, mas elas não foram ensinadas para ter o domínio daquela informação para fazer escolhas melhores também, o que é um erro. E mesmo não é porque o cara é um cara que ele gosta muito de carro, que ele sabe tudo de carro. O que não falta é homem que também não entende muito, não tem muito tempo para isso, nem gosta tanto, mas ele tem um carro, ele vai comprar um carro. Para ele é importante saber fazer essa escolha boa. Tudo que a gente está conversando aqui não é para os tarados de carros, que nem a gente, que ama a nossa sauna aqui, maluca, desses graxentos. Não é pra gente. A gente tem que pensar que todo mundo, goste ou não de carro, a maioria deles tem um carro, precisa de um carro. Então é para essas pessoas que a gente precisa começar a levar esse tipo de conteúdo. Então tem que gostar do carro. Então você tem que faça essa lista, vá para a internet. O que não falta é YouTube. Meus amigos são todos YouTube, são da melhor espécie lá, sabem demais. Eu faço lá no meu Instagram, todo carro que eu pego também, faço um review lá com esses meus olhares, sempre consigo colocar um pouco dessa minha visão, que às vezes que nem eu fui no evento da GWM, muito legal, que é uma marca nova, chinesa,
chamou um grupo do Brasil que manja muito do nosso mercado para estruturar esse negócio aqui, mas eu levantei a mão várias vezes para várias questões que eu ainda não estou vendo uma resposta. Então, assim, eu estou sempre vendo com esse olhar um pouco mais nesse sentido, tá, e aí o dia a dia, isso, e aquilo, né? Então, acho que é muito importante. Então, peguem essa lista, montem essa lista, vá para a internet pesquisar, vai dar uma olhadinha no que as pessoas estão falando, digita lá o nome do seu carro, dê uma olhadinha, filtrou, achou que é bacana tal, vai lá fazer um test drive. Você tem que entrar e tem que amar o carro. Drive. Você tenha 3, 4 ali, vai lá, testa, entra, olha, fala, putz, esse aqui mexeu comigo, porque carro tem que mexer, né? Então a gente precisa realmente ter paixão também. Então, tudo que a gente falou aqui é bem racional, mas o resumo a gente precisa equilibrar, porque eu acho que hoje o brasileiro vai muito pela emoção. A própria propaganda, uma propaganda meio lúdica, até um formato meio antigo, né? Ah, olha esse aqui, olha o que eu tenho, olha o que o outro não tem, né? Tipo, freio a disco nas 4 rodas, tá? E o resto, eu quero saber mais de você. Então, eu acho que a hora que a gente for bem crítico, assim, a gente também vai ajudar a subir. Todos esses movimentos, a chegada do Latine Cap, que já faz um tempo, isso tudo foi levando a régua, né? Pra vocês terem ideia, quando eu estava contando essa fofoca aí para vocês. Quando eles chegaram aqui e começaram a bater os carros, foi um fuzuê. As marcas não queriam. Começaram a dizer que as regras eram injustas, que era um absurdo, porque foi todo mundo muito mal. Claro. Todo mundo muito mal. E detalhe, as montadoras já ficam sabendo 4 anos antes de entrar uma nova régua, que a régua vai subir. Ou seja, quem está preocupado com você mesmo, corre atrás. Tem 4 anos para correr atrás para se preparar para essa régua nova. Quem não está, chega aqui nessa régua nova e zera. Foi o que o Onix fez. O Onix zerou, depois o mesmo Onix, só que numa nova geração, porque não dá para fazer milagre, né? É estrutural o déficit ali. Então ele foi buscar e virou um carro 5 estrelas. E hoje, se ele for batido hoje, aquela geração já não é mais 5 estrelas. Porque eu acho, tá? Porque eu não sei se foram feitas mudanças, tal, a gente teria que ver. Mas porque a régua já subiu de novo. Onix, vem buscar. Se você não buscar, você vai voltar a ser um 3, 2 estrelas. Por isso que oscila os carros 1, 3, 5. Então a gente tem que ficar sempre de olho na regra vigente, onde é que está o meu carro. Isso eu sei de tudo isso e nunca comprei carros de marcas que eu sei que vão zerar, que tiram 1 estrela. Para mim isso sempre foi critério. Mas é porque é o conhecimento que eu tenho. E às vezes as pessoas não precisam ser caxias que nem eu virei, mas as pessoas, se tivessem conhecimento, talvez fariam escolhas mais nesse sentido. Uma vez eu vi um acidente, meu marido me contou, chegou em casa super triste, um carro. Até um cara famoso aí, um youtuber, eu não vou entrar muito no mérito, porque eu odeio essas confusões, eu entrei num outro dia e foi horrível. Mas era um desses caras que acelera na estrada, que tem esses carros antigos mexidos e faz essas algazarras. Ele bateu num carro, num SUV médio de uma família, em que uma das meninas tem até uma deficiência. Então estava a mãe, o marido, as 2 crianças, inclusive ela estava indo para um tratamento da criança que tem uma deficiência, e ele porrou esse carro, destruiu essa família, né? Assim, tipo, porrou a 120 por hora na Bandeirantes, tipo, não, 120 não, 120 era o limite, né? Mas porrou porque foi fazer graça e bateu nesse carro. E a família é incrédula de que eles tinham sobrevivido ao acidente. E nada tinha acontecido com eles. Um acidente muito feio mesmo. Acabou com o carro que bateu, né? Então, eu falei pro meu marido, eles estavam no carro certo. Eles nem sabiam, porque eu sei qual é o carro. Eu falei, eles estavam no carro certo. Então, é muito importante que a gente, às vezes, o fato de estar no carro certo significa que eu vou sobreviver ou não à imprudência de um idiota, porque infelizmente está cheio de idiota, entendeu? Então, assim, era ela, a família dela e 2 crianças pequenas, uma com deficiência. Essa história poderia ter terminado da pior maneira possível e terminou da melhor porque eles tinham feito uma boa escolha sem saber, sem levar. E eles bateram, isso aconteceu e até hoje ela acha que é milagre de Deus. Eu acredito muito em Deus.
Mas não, Deus sozinho não ia fazer isso, Nesse entendeu? caso, Então, foi o milagre olha lá, da tecnologia da segurança. 190 quilômetros por hora. Tem alguém aqui que sabe dessa história. Bateu a 190 quilômetros por hora no outro carro. Então, assim, é um absurdo de responsabilidade. Mas, graças a Deus, essa família tá bem, tá aqui para contar essa história pra gente e para achar que é Deus. Tá tudo bem. Mas eu sou louca para pegar essa mãe e falar: não foi Deus, amiga, parabéns. Foi a escolha que você fez, né? E vocês veem, né? Eu acho que a maior parte dos itens que a Mi cobriu aqui são coisas que você não vai escutar na concessionária na hora que o cara vai te vender o carro, né? São coisas que, claro, até, em alguns casos, até muito propositalmente, não se entra na questão porque vai depreciar o carro, né? Então, é por isso que é importante a gente estar preparada ou preparado, né, para comprar um carro e levantar essas questões, perguntar para o vendedor, sentir com que firmeza ele respondeu, né, e fazer realmente uma pesquisa muito, muito séria antes de optar pela compra, né? Acho que, como eu falei para vocês, está tudo disponível na internet, muito fácil. Digitar no Google lá, digita o nome do carro que vocês estão de olho, faz essa primeiro briefing ali. Ali vocês já vão ter várias informações. Existe um site do Latin NCAP, chama Latin com N no final, NCAP, então é C-A e o P. Mas vocês podem colocar testes, crash test, estrelas, segurança, que vai vir também no Google, e o nome do carro, que se ele foi testado em algum momento, você vai ter lá a avaliação dele, tal, todo histórico, tem como ele começou, em que pé que ele está. Essa instituição testa vários carros, isso é muito legal de explicar. No Brasil, esses carros são comprados da concessionária, então ninguém sabe, porque se a montadora soubesse que aquele carro vai ser testado, talvez ela preparasse um carro mais seguro para aquele teste, né? Então, realmente é um trabalho. O cara vai na loja e compra como se fosse a empresa, né? Vai e compra como se fosse um carro para uma pessoa X, leva esse carro para a Alemanha, olha que legal. E ele passa pelo crash test no mesmo laboratório que passam os carros da Europa, mas com os critérios do Latin NCAP, que são um pouco inferiores aos dos modelos europeus. Então, é toda uma coisa bem de consumidor mesmo, muito bacana. E eles têm uma verba reduzida para comprar esses carros, esses testes custam muito caro. Então, você não tem assim, lançou o carro, ele vai para o Latin Cap. Não, eles vão fazendo ali de tempos em tempos uma escolha e vão levando alguns carros para bater lá. Inclusive, a gente tem um carro elétrico no Brasil, que é o carro elétrico mais barato do Brasil, que zerou no crash test do Latin Cap, porque as baterias não desligaram como deveriam. Aí veio uma história de que eu recebi a coisa, a defesa formal, né? Mas essa é a unidade que vende na China, não é do Brasil. Meu amigão, aí eu voltei com a nota fiscal do Latin Cap, esse carrinho aí é a versão brasileira, foi comprada numa concessionária, tá aqui a concessionária, tá aqui a nota fiscal, é isso. E que Então, defesa assim, de merda também, né? Matar chinês pode? Indiano, né? A versão indiana, exato. Então, e aí tem montadoras, alguém fez a pergunta aqui, se as montadoras oferecem o carro. Sim, tem montadoras sérias que querem dizer, cara, eu fiz um carro bom para você. Então, uma Toyota da vida faz muito isso. Liga lá e fala, cara, eu quero que você bata meu novo Corolla, eu quero que você bata a minha RAV4, eu quero que você bata... Aí, eles patrocinam esse teste. Mas o Latin Cap faz o mesmo caminho, eles não sabem onde que eles vão comprar o carro, vão pescar um carro como um consumidor normal, vai levar lá para o Latin Cap, mas aí o custo por esse envio, pela batida, a Toyota paga, porque a Toyota quis pagar para ver, porque a Toyota quer ver que tem 5 estrelas e quer falar para você que tem 5 estrelas. Então veja que diferença no tipo de... O que ela quer te vender? Que ela tem disco nas 4 rodas ou que ela tem 5 estrelas, entende? Então acho que até a iniciativa de patrocinar esse tipo de teste é animal, amigo.
é animal, entendeu? É. Então, Na porque mostra para a contrapartida, montadora qual é a preocupação. E muitas aqui tentaram fugir, xingaram a TNCap, tentaram derrubar a instituição aqui, desacreditar sobre ela. é, E foi muito bacana porque no final eles estão aí e o próprio Onix foi o maior case da vida deles, porque eles disseram, tá vendo? Tá vendo como dá para produzir um carro no Brasil barato, barato que a gente está dizendo na faixa sim, de entrada e que seja e caiba no seu bolso, porque quando o Onix lançou a nova geração, não estava nessa casa dos 100 pau, né? Tava numa é, casa ali dos 70, 80 pau, que era um pouco mais praticável da época. Então, é o maior. Todos os argumentos caíram depois disso, né? Todos os argumentos vêm caindo depois que cada montadora vai buscar o seu. Então, acho muito legal a gente, de verdade, falar das pessoas disso. Se você puder salvar essa live, eu acho que ela é mega importante, amiga. Deixa claro que ela salvo vai ficar lá, salva, porque porque eu já acho até que a gente. pediram. é, não, você doente aí, internada, eu correndo da pista e eu falei para ela, amiga, quer desistir? Ela, não, vamos, as pessoas estão esperando a gente, né? Eu falei, vamos, é verdade, porque a gente precisa retribuir toda essa turma que segue a gente, né? Eu acho muito legal todo mundo, apoio todos os tipos de conteúdo, mas acho que a gente pode usar melhor essas plataformas que a gente tem na mão, que é para levar um tipo de informação que a gente levou anos, né, para adquirir um conhecimento e que a gente faz com o maior carinho de pegar e falar, aqui, galera, é isso, sabe? Tipo, toma, pega isso para vocês, né? Vê se isso te ajuda no seu dia a dia. Então, eu acho também muito nobre da parte da gente fazer esse esforço para dividir isso com vocês e acho muito animal quando vocês recebem, dão valor para isso, espalham, ajudam, porque realmente dá um trabalho extra, né? Você tem seu trabalho, eu tenho o meu e a gente ainda quer ficar fazendo isso, usando essas plataformas para poder levar esse tipo de informação, né, amiga? Então, É, parabéns pela sua resiliência aí, porque você tinha tudo para falar, não vamos, não, não quero, vamos remarcar. Eu cogitei ainda, falei para você, pelo amor de Deus, remarca. E você em momento nenhum pensou nisso, porque você pensou nas pessoas, você sabia qual era o conteúdo. Então, de verdade, toda a minha mais admiração ainda por você, viu? imagina, de verdade, como eu não estou me sentindo mal nem nada, pelo contrário, estou me sentindo ótimo, então eu falei, não vamos perder essa oportunidade, deixar as pessoas na mão, né? Boa noite. E Thaís de França rolando. Vai Meu jantar agora. lanchinho. Obrigada, meu anjo. Bom trabalho. E é isso, né? É a gente trazer informação para as pessoas de relevância e de graça, porque a gente poderia cobrar por essa informação e Ah, levar para poucas pessoas, mas a gente está aqui disposta a levar informação de conteúdo para as pessoas de bom grado, porque a gente quer que as pessoas tenham a melhor relação com o carro. A gente quer que as pessoas tenham o carro como uma solução, não como um problema, né? E essas questões levantadas hoje foram, foram vitais para você iniciar um relacionamento com um carro novo já bem, né? E aí depois a gente não ter esses estigmas de o carro tal é uma porcaria, o carro tal tem problema sério com tal coisa. É isso, é você saber escolher bem e depois você cuidar bem dele, né? e aí, É a aí é chave. você dar aula, né? Eu amo, amiga, eu amo. Sério, gosto muito do seu trabalho. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez Coisa de Menino Nada, achei o nome genial, porque isso também tem uma coisa de incluir a Tem. mulherada, que é o que eu brinquei, né? Nem todo mundo é um sabichão do carro, mas tem o carro, precisa ter, precisa comprar, precisa cuidar, precisa manter. E quanto mais as pessoas souberem de informação, menos prejuízo elas vão ter, menos dor de cabeça, uma série de coisas. Eu sou jornalista, né? Sou suspeita a falar, mas eu acho que informação é muito mais rico do que você ter dinheiro, sabe? Ah, com Porque certeza. isso eu acho sensacional. Por isso que faço tanta questão de dividir aí tudo que eu fui aprendendo. Não é um conhecimento, eu não sou sabichona. Eu
nunca, não nasci numa oficina mecânica, não tinha nenhum desse incentivo dos meus pais. Eu realmente, como jornalista, entrei nessa área e realmente tudo que eu sei é o que eu aprendo com os melhores. Então, mas eu sou mais um canal para ir divulgando isso através desse conhecimento. Então, eu adoro dividir com as pessoas e estou super feliz aí, porque pelo visto a turma gostou bastante, né, amiga? Pelo jeito, sim. Poxa, eu agradeço demais de você ter aceito esse convite, porque você vê como foi um papo rico, muita informação importante para as pessoas, e você é uma referência incrível no mercado, né? Aliás, se tem alguém aí que não segue a Mia ainda, pelo amor, né? Saindo da live já segue, porque o conteúdo que ela divide com a gente é incrível, né? E é isso, é O vida inverso real. também, né? E o inverso também, né? Porque tem um monte aqui meu que precisa seguir o seu trabalho, se já não segue ainda, né? Né? Obrigada mesmo, Mi. A gente pode pensar depois em outros temas para a gente falar também. Ah, e alguém perguntou aí o que me aconteceu. Não é nada grave, viu, gente? Vocês estão me vendo no hospital, um monte de gente entrou aí depois que eu tinha explicado, né? É, Melhor falar de novo. né? Eu só passei por uma cirurgiazinha. Foi de emergência, mas é um negócio bem simples e eu tô ótima. Não se preocupem. Por isso que a live tá acontecendo, porque eu tô me sentindo super bem, tá, povo? E obrigada a vocês também por participarem da live. Se você achou o conteúdo relevante, compartilha com as pessoas. Ela vai ficar salva. Assim que a gente encerrar, eu já salvo ela. Compartilha com as pessoas, porque tudo que a gente discutiu aqui hoje é como eu falei, são coisas que não entram na conversa quando você está lá batendo papo com o vendedor na concessionária e que precisam entrar no seu processo de decisão para escolher o carro, né? É isso, né, Mi? Eu amei, estou super feliz. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Me convida sempre, vou te convidar também. Porque aí você como escolheu bem, aí tem que cuidar bem, né? Que é a segunda É a etapa, né, segunda amiga? etapa. Então eu É para ajudo a manter o escolher, você relacionamento. ajuda a cuidar, exato. A gente vai passando a bola, assim. É isso. Aí a gente pega alguém de revender, como fazer bom negócio com o seu carro, e assim a gente tem o ciclo inteiro, né? Já tem, viu? Tem Já uma tem. garota excelente para escolher o carro usado e ela O vai carro estar aqui com a ideal. gente. É a Aline do Carro Ideal. Eu já Eu convidei amo. ela aceitou o convite. A nossa próxima live vai ser com uma metal shaper incrível, a Camila Perosa. Terminando aqui, eu já vou colocar as divulgações e depois a Aline vai estar aqui com a gente também. Vai ser excelente. Muito legal. Ó, o Joel perguntou do novo centro, eu escrevi dele lá no meu Instagram. Vai lá ver, tá lá, Pronto, olha lá. Ó, né? mais um motivo para ir lá e seguir a Tá lá. Mi e consumir o conteúdo dela, que é magnífico. Mi, E os meus também, brigadão. né? Quero ver os meus lá na Thaís, hein? Eu vou olhar agora quem não tá, quem tava aqui não tá seguindo ela, hein? Pronto, Anotei aqui quem tava aqui dos meus. Obrigada, tá? Foi um prazer. Que você se recupere logo, vai mandando notícias. pode Parabéns deixar. aí, né? Um Obrigada a beijo. você, um beijão. Beijão, povo. Se cuidem Beijo, direitinho. galera. Foi legal demais falar com vocês. Pois sim. Cuidem bem dos seus carros também, hein? Que aí ele cuida de vocês. Beijo, povo! Beijo. Tchau, amiga. Tchau!